estrada, uma regra nova para o setor, o trabalho da ANTT passa por um processo de participação e controle social. Qualquer pessoa pode participar e acompanhar todo o processo. São várias as modalidades de participação social. A reunião participativa é uma delas. Quer saber como funciona? Sempre que acontecer uma reunião participativa, a ANTT está no início de elaborar uma proposta de regulação. Para isso, quer debater, esclarecer dúvidas e receber contribuições. As reuniões podem ser abertas ou restritas a convidados. Isso acontece em sessões públicas que podem ser presenciais ou também virtuais. De uma forma ou de outra, todas elas são transmitidas ao vivo no canal ANTT no YouTube. A sua contribuição pode ser de forma oral, nas sessões públicas, ou também escrita, pelo sistema participante, que já tem o tutorial no canal da ANTT no YouTube para te ajudar. Mas você pode entregar sua contribuição escrita pelos correios, pelo sistema SEI ou até pessoalmente na ANTT. Então deixe sua contribuição, participe, experimente o sistema participante e, para acompanhar as sessões públicas, inscreva-se no canal ANTT no YouTube e ative as notificações no sininho. Vamos deixar também alguns links na descrição deste vídeo. Um abraço e ótimas participações! Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos esta sessão que está prevista pela reunião participativa 03/2025 ANTT, considerando a Resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre os instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Essa é presencial e virtual e está sendo transmitida no canal ANTT no YouTube. Os componentes da mesa diretora já ocupam seus lugares. Temos a presença do superintendente de ferrovia da SUFE-ANTT, o senhor Alessandro Braungart, o presidente da sessão, o senhor Fernando Feitosa, a diretora do Departamento de Obras do Ministério dos Transportes, senhora Mariane Araújo, o superintendente de processos de ferrovias da INFRA, Diógenes Alvarez, e o diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional de Transportes, CNT, o senhor Walter Souza. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Fernando Feitosa. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Em nome da ANTT, gostaria de saudar todos os participantes dessa sessão virtual e presencial. Como indicado, meu nome é Fernando Feitosa, eu sou gerente de regulação ferroviária da SUFE-ANTT e fui designado para instalar esse ato público. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para o nosso superintendente de transporte ferroviário, senhor Alessandro Baumgartner, para trazer as palavras iniciais. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, tanto presencial quanto virtualmente, em nome do diretor-geral dessa agência, o Dr. Guilherme Sampaio, os demais diretores, Felipe Queiroz e Lucas Asfor, e dizer a importância que a gente tem, que a gente vê nessa participação popular, a importância que a gente vê no fomento da participação das pessoas na indicação do que a gente está procurando de novos caminhos para as ferrovias. A gente está procurando receber as indicações dos trechos que estão sem utilização no Brasil, espalhados pelo Brasil todos, e que todo mundo tem um trecho de ferrovia que diz, olha, isso aqui seria importante para o meu município, isso aqui seria importante para o meu estado, isso aqui seria importante para a nossa empresa. A gente tem interesse em movimentar essa ferrovia de uma maneira ou de outra.
Então, eu queria que todo mundo soubesse que a gente está aberto a receber qualquer tipo de indicação, seja ela um estudo bem preparado, fundamentado, de uma empresa que já sabe exatamente o que fazer com o trecho que ela está interessada em operar, seja de um município, de um estado, de uma pessoa do povo popular qualquer que tem interesse que a sua região seja fomentada pela ferrovia. Então, agradeço a todos os presentes e espero que a gente tenha uma participação muito grande a fim de que a gente possa montar uma carteira de projetos e seguir no final desse ano e no ano que vem com uma série de chamamentos públicos e a gente consiga movimentar a malha ferroviária brasileira. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, superintendente Alessandro. Dando andamento aos trabalhos, gostaria de passar a palavra para o Dr. Walter Souza, diretor de Relações Institucionais da CNT, para trazer também sua mensagem inicial e que tanto abrilhantará nosso evento aqui hoje. Dr. Walter. Boa tarde a todos. Desculpa. Gostaria de, com muita honra que eu venho, a CNT está presente nesse evento. Queria inicialmente cumprimentar as pessoas aqui presentes, que na pessoa do senhor Feitosa, que é o responsável por essa chamada, né, por essa número 3, que é os novos caminhos ferroviários, chamamento público de estudos. Cumprimentar o Diógenes, superintendente da Infra, cumprimentar a diretora Mariane, que trabalha lá no Ministério dos Transportes, com o secretário Leonardo Ribeiro, cumprimentar o superintendente Diógenes, está aqui também o Dr. Baldez, que é da ANUT, sempre presente nesses atos e acompanha de perto todas as questões e demais pessoas presenciais e de forma virtual. É sempre louvável quando eu vejo, né, que uma iniciativa que faz para o fortalecimento da ferrovia. Essas iniciativas, elas trazem, nós temos que sempre motivar e participar de modo que dê elementos para que todo o setor de transporte, Ministério dos Transportes, Infra, NTT, tem elementos para desenvolver uma ideia que eu classifico de muito boa. Nós precisamos, e o setor de transporte precisa do fortalecimento da ferrovia. Nós temos que mudar o perfil de transporte de carga, principalmente de carga, claro, de passageiro nesse país. Então, essa iniciativa de fazer esse chamamento público é muito importante. Claro, a gente, por parte da CNT, nós vamos buscar todas as entidades, principalmente as entidades que estão, a CNT tem 61 entidades de todos os modais de transporte participando do lado empresarial do transporte, e todas elas participando da CNT, como filiadas, como associadas, todos os modais. Então, a nossa contribuição, viu, Feitosa, é no sentido da gente envolver essas entidades, principalmente as entidades que fazem a parte ferroviária multimodais. Lá tem muitas entidades que fazem operações multimodais. Então, a nossa contribuição, primeiro, é louvar a iniciativa das entidades que já foi citada aqui. E também, eu acho que isso vale para a participação. Os estados têm que fazer uma contribuição muito grande, tem uma contribuição muito grande, porque é eles que estão sentindo essa necessidade de mudar o perfil de carga desse país. Nós não podemos continuar com uma participação muito acentuada, 2/3 da carga e 90 e poucos % de passageiro é transportado pelo modal rodoviário. Nós trabalhamos, uma das bandeiras da CNT
é mudar, é estimular a participação, principalmente a multimodalidade. Então, eu entendo, divido essa contribuição que eu daria aqui em 3 pontos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. É uma iniciativa louvável e tem que trazer todos os players desse projeto, o envolvimento dele. Segundo, é que os estados, as entidades, a CNT tem muitas entidades ligadas aos estados, né? Todas elas, as federações estaduais de carga, de passageiro, de multimodais, essa contribuição, então, eu queria fortalecer, tanto na NTT, no Ministério, como na Infra, que esse envolvimento com a NTT é muito importante, porque lá traz todos os usuários do transporte, de carga e passageiro. E por isso que eu fiz questão de vir aqui para fortalecer essa parceria e essa iniciativa. O segundo ponto que eu queria citar é a questão ligada aos estados, para que as entidades, a Secretaria de Transporte e Mobilidade se envolvam para fortalecer isso. Eu não sei, eu não tenho a agenda completa dessa iniciativa, eu não sei se vai envolver os estados, vocês vão discutir, fazer o secretário de Estado, alguns parceiros, mas do ponto de vista da iniciativa privada, a CNT se compromete de que tenha uma participação efetiva dos usuários do transporte para que essa medida seja bem sucedida. Nós não podemos olhar um mapa ferroviário do país e ver tantas estradas, né, muitos quilômetros de ferrovias sem uso. E claro que a gente, pela experiência que a gente tem no transporte, sabe que quanto mais tempo passa com essas estradas em uso, o investimento para recuperar essas ferrovias vai ser muito caro, quanto mais tempo. Tem ferrovias aí que estão paradas há mais de 15, 20 anos. Então, é necessário o envolvimento, e eu só acredito na evolução desse projeto com a participação do setor privado, com o envolvimento dos estados em alguns pontos e, claro, sob a coordenação das entidades de transporte do governo, que eu já citei, a NTT, Infra e o Ministério, a Secretaria do Ministério dos Transportes. E é nesse sentido que a gente gostaria de estimular e parabenizar todos aqui. É a minha participação inicial. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Walter. O apoio da CNT é fundamental. Então, gostaria de fazer esse registro. Feitas as falas iniciais, eu declaro aberta esta sessão prevista pela reunião participativa número 003 de 2025, com o objetivo de divulgar as ações da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do Ministério dos Transportes voltadas à ampliação da rede ferroviária federal, com vistas a receber contribuições orais e escritas sobre trechos ferroviários de interesse para transportes ferroviários e captar informações e estudos direcionados que possam orientar possíveis chamamentos públicos para exploração indireta de ferrovias federais mediante outorga por autorização, no âmbito de competências da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Antes de iniciarmos a parte técnica da reunião participativa, é importante registrar que essa sessão virtual e presencial está sendo transmitida pelo canal da NTT do YouTube. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização e à participação na sessão da reunião participativa, estão disponíveis desde o dia 15 de abril de 2025 na íntegra no site www.ntt.gov.br, participação social, reunião participativa número 003/2025. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo endereço de e-mail rp-003/2025@antt.gov.br. Não serão recebidas contribuições por escrito durante essa sessão presencial. O direito de manifestação oral durante esta sessão presencial está condicionado ao credenciamento do interessado.
Limite para manifestação oral será em média de 5 minutos, podendo ser estendido. Feito esse registro inicial, gostaria então de passarmos à nossa apresentação institucional do tema, no qual falaremos a Mariane Araújo, diretora de obras e projetos, o Diógenes Álvares, superintendente de projetos ferroviários da Infra, e eu também. Vou, então, na parte inicial, passar a palavra para a diretora Mariane. Boa tarde a todos, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite da agência para participar dessa reunião. Colocar também aqui que, como representante do Ministério dos Transportes, é importantíssimo essa agenda e essa organização, corroborar aqui com as falas do senhor Walter e do Alessandro com relação ao pensamento deles, né, relativo a esse tema. Nós também estamos muito alinhados e esse casamento de regulação, né, com a agência, Infra-SA, com a estruturação de projetos e o Ministério com as políticas públicas é fundamental ao nosso ver, para a gente dar continuidade a esse trabalho e tentar encontrar alternativas, como foi já colocado aqui. Então, assim, a minha parte aqui são só esses pontos, né? Eu vou só pontuar aqui, mais no âmbito da política pública mesmo, como que a gente encontrou a casa lá e o que foi pensado até então, né? E de início eu gosto sempre de lembrar que é a primeira vez que se tem uma secretaria exclusiva para ferrovias no Ministério. Então, isso, de certa forma, criou um norte para um trabalho mais específico e deu mais liberdade, talvez, para que a gente consiga pensar exclusivamente no tema, né? Eu acho que, como todos sabem, as ferrovias já estavam lá, independente da secretaria existir ou não, e a gente recebeu como uma tarefa cuidar do patrimônio ferroviário, né? Independente de como ele está. A maior parte dos trechos hoje está debaixo do guarda-chuva de uma concessão, porém com contratos que estão em término de vigência. E esse foi o desafio inicial. O que é que vai acontecer com esses contratos, né? Uma renovação, uma licitação, e com essa malha toda que a gente é sabido por todos que são trechos há muitos anos não operacionais. Então, começamos a pensar em algumas iniciativas. A Lei 14.273, querendo ou não, nos ajuda nesse caminho, porque ela já traz algumas expectativas e caminhos mesmo a ser trilhados, e aí a gente começou a desenhar políticas. Tem política de devolução de trecho que está em andamento lá dentro do Ministério, tem a política de outorga que também a gente está fechando, e isso tudo traz alguma proposta de política pública para trechos ociosos, né? Digamos assim. Então, como uma das iniciativas, a gente acabou tendo que optar por separar trechos que a gente entendeu não, né? Eles são de fato operacionais e não operacionais, para que a gente fizesse estudos e demandasse, emitisse diretriz para a Infra-SA, no caso a nossa parceira, né, para a estruturação desses projetos, para que a gente estudasse esses trechos ociosos e encontrasse um caminho para eles, né? Em paralelo a isso, foi emitida uma diretriz para essa contratação de estudos. O Diógenes vai entrar com mais detalhes neles, mas, em paralelo a isso, a gente também recebe, isso é muito importante, bem casado com o que o Walter colocou, a gente recebe constantemente, se não diariamente, tanto de ouvidoria como
municípios, estados, pedidos de muitos setores e pessoas, né, relativos a aproveitamento dessa malha que se encontra hoje em estado, muitas vezes, totalmente fora de operação, né? Então, a gente recebe constantemente esses pedidos e as respostas até então é que eles estão sob a guarda de um concessionário e que tem uma obrigação com isso, e isso gera tanto um custo para a agência de fiscalização como para o Ministério para dar uma resposta, né, para a população com relação a isso. E até então a gente não tinha algo nesse sentido. Então, esse conjunto de pedidos a gente já empacotou, continua recebendo, e a importância da reunião é que a gente consiga recepcionar mais ainda e consiga empacotar tudo isso para que tanto a consultoria lá já contratada pela Infra possa desenvolver melhor esses pedidos, como o que realmente não for possível de utilidade para a ferrovia, a gente consiga destinar para outras finalidades. Inclusive, tem pedidos para ciclovias, áreas turísticas, enfim, tem uma série de aproveitamentos que a gente vislumbra que pode existir além da própria ferrovia, né? É claro que a gente quer, como ferroviários, aproveitar o máximo disso com a própria utilização ferroviária, mas com esse volume de ferrovia que hoje está sem operação, pode ser que a gente não consiga destinar 100%, mas esse é o grande desafio e o pedido de ajuda para vocês que estão participando, né? Acho que só mais um ponto que eu queria trazer, que a gente está elaborando também um banco de projetos, e a ideia é que ele fique aberto no site, ainda definindo-se na Infra ou no próprio Ministério, mas que a gente possa recepcionar qualquer tipo, em qualquer nível, né, de ideias e projetos dentro do governo. E aí isso pode viabilizar um futuro chamamento, uma própria concessão, enfim, a gente consegue ter da sociedade, né, e quem tiver interesse, esse canal aberto constante para que a gente consiga recepcionar e destinar a maior quantidade possível de trechos. Acho que da minha parte isso, é mais uma introdução mesmo com relação à política pública, mas fico à disposição também na sequência enfim, no Ministério, para que tirem dúvidas e é isso. Obrigada. Muito obrigado, Mariane. Essa participação, esse trabalho conjunto com o Ministério é fundamental para que a gente possa, enquanto poder público, e junto com a Infra, que a gente possa, enquanto poder público, vocacionar esses trechos que estão sem operação hoje em dia e, sobretudo, voltar a ter uma perspectiva de transporte ferroviário, trabalhar, melhorar a nossa matriz de transporte no Brasil, para que possamos ter mais transporte ferroviário de cargas e de passageiros, contribuindo, sobretudo, para melhores serviços de transporte no Brasil. Eu acho importante começar a nossa parte da NTT, né, para explicar essa chamada de estudos e sondagem da sociedade, a partir do pressuposto trazido pela Lei 14.273 de 2021, ali nos artigos 26 a 28. Pelo comando da lei, o Poder Executivo ele pode abrir chamamento para identificar interesse na obtenção de autorização em relação a ferrovias não implantadas ou ociosas em malhas com contrato de outorga em vigor ou em processo de devolução ou desativação, que é o que a gente está trabalhando aqui, esses dois últimos itens, né? Esse processo ele deve se dar em consonância com as diretrizes de planejamento e políticas do setor de ferrovias e portos. Por isso, a importância de estarmos aqui com o Ministério dos Transportes, com a Infra SA,
né? É um movimento setorial, a NTT não faz nada sozinha nesse sentido, ela precisa estar bastante, esse é um movimento de governo que precisa estar bastante bem combinado, bastante bem acordado, né? E se houver interessados na exploração, pode ser providenciada justamente a cisão em favor da autorização, né? Está ainda para a NTT a competência para elaboração de estudos necessários para o chamamento, conforme decreto 11.245 de 2022. A partir desse comando legal, a NTT fez a resolução 6.058 para disciplinar o procedimento administrativo de chamamento público para exploração indireta de ferrovias federais mediante outorga por autorização, né? E aqui com a elaboração, inclusive, a resolução vai falar da elaboração desde o edital até a celebração do contrato de autorização, né? E essa foi a resolução que há 15 dias, né, se eu não me engano, em 15 de abril, a gente apresentou aqui e a gente explorou a potencialidade dessa resolução, explorou a potencialidade das autorizações, e esse ato segue aquele de 15 dias atrás. E eu acho importante aí destacar que o plano de gestão anual da NTT, né, para o exercício de 2025, coloca uma ação voltada ao chamamento público de trechos ferroviários. Então, a NTT atenta a essa necessidade de ampliação do transporte ferroviário no Brasil, buscou colocar no seu plano de gestão anual justamente uma ação voltada a estruturar, em parceria com o Ministério dos Transportes, uma carteira de projetos de trechos ferroviários para outorga na modalidade de autorização, né, para serem objeto de chamamento público. O primeiro passo para a gente fazer materializar essa ação que está no nosso plano de gestão anual foi justamente essa reunião participativa, né, que tem por objeto justamente receber essas contribuições orais escritas sobre trechos de interesse para transportes ferroviários. Então aqui estamos buscando trechos de interesse de todos aqueles que possam trazer, desde aqueles que tenham estudos aprofundados até aqueles que tenham sugestões de trechos de interesse, que entendam que há uma ferrovia ali que poderia ser melhor utilizada em prol de um transporte regional, né? E captar informações e estudos direcionados que possam orientar possíveis chamamentos. A ideia é justamente a gente obter esse primeiro insumo para poder levar para infraciar, para levar ao BID, para que possam desenvolver esses estudos e aprofundar estudos e ver realmente quais trechos seriam viáveis para a gente fazer as outorgas, né? Então aqui estamos captando interesses e entendam, esses interesses, essa captação se direciona ao secretário de transportes do município, ao secretário de transportes do estado, aos agentes privados que identificam cargas e trechos que poderiam estar sendo melhor utilizados, que hoje não estão sendo explorados na sua melhor potencialidade, né? Por isso, considerando a malha ociosa, e aí a seguir a gente põe um mapa que a gente vai vir a disponibilizar ele no link da NTT, né, da reunião participativa. E essa malha ociosa ela é bastante significativa e pode ser aproveitada, né? Por isso são bem-vindos esses estudos que tenham sido realizados ou não realizados com profundidade, EVTEIAs, projetos executivos, outros projetos básicos, outros projetos que seriam aptos a integrarem um futuro edital, né? Então, informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas, planos, licenças. Tudo que for possível, tudo que tiver essa utilidade podem ser enviados para essa reunião participativa que serão de alguma forma utilizados. Não obstante, é importante deixar claro que a gente não está num procedimento de manifestação de interesses por enquanto, tá? O PMI ele depende de uma orientação do Ministério e ele pode ser um segundo momento, dependendo do que a gente captar aqui para determinados projetos, né? Por enquanto, a gente estamos fazendo uma sondagem, uma captação inicial
Se a gente conseguir captar já projetos inteiros, inicialmente a gente já pode encaminhar para a carteira, ou encaminha para o BID, depois para a infra, e depois dos estudos, a gente vem para a nossa carteira, integra a nossa chamada de 2026, né? A ideia é que a gente, a partir de uma carteira de projetos, faça um cronograma de chamamentos em 2026, com todos os projetos que a gente achou que tem fundamento para poder participar dessa carteira, né? Esse é o mapa, então a gente vê diversos trechos ali norte, no nordeste, no sudeste, no sul, que estão ociosos, né, ali indicados em vermelho. Como eu disse, a ideia é a gente disponibilizar esse mapa com mais detalhes, né? E esses subsídios, eles são um levantamento inicial para essa chamada de estudos. Vai ser avaliado, evidentemente, o interesse social nos trechos ferroviários e possíveis serviços. Aqui não se fecha só para transporte ferroviário de cargas, pode haver interesse para transporte ferroviário de passageiros, ou só para a administração de uma malha, onde se tenha tanto transporte de cargas como de passageiros, né? Como mencionado, o material vai ser destinado para o Ministério dos Transportes e para a InfraSA, para que seja utilizado nessa contratação junto ao BID. E após essa análise vai ser constituída a carteira de autorizações de 26. Então, essa era a parte que me cabia. Eu queria então passar para o Diógenes para falar dessa parceria, que é a ponta que tanto nos irá apoiar. Diógenes, por favor. Boa tarde. Queria saudar a mesa, em nome aqui do presidente dessa reunião participativa, o senhor Fernando Feitosa. Queria agradecer também a participação de todos aqui presentes e também aqueles que participam de forma virtual. Bom, a ideia aqui da minha participação é apenas trazer uma inovação que a InfraSA está a desenvolver em parceria com o BID, no sentido de estudar a malha ferroviária, né, que é considerada como ociosa ou não operacional. O importante escrever aqui é que esse escopo ele tem uma certa limitação, que é bom deixar claro, né? A InfraSA ela foi demandada para prover estudos sobre as malhas que hoje são objeto de análise técnica para uma eventual nova licitação, quais sejam FCA, Malha Sul e FTL. Então, o nosso escopo ele ficou restrito a essas malhas, que, muito embora, representa aí quase que a esmagadora maioria dos trechos hoje considerados como ociosos ou não operacionais. Estamos a falar aí de mais de 10 mil quilômetros concentrados nessas três malhas, né? Ou quase 1/3 da malha ferroviária nacional. Então, o nosso objetivo realmente colocar um olhar técnico sobre isso e vou trazer aqui mais à frente os encaminhamentos já imaginados para essa parceria. Bom, então essa é uma parceria montada junto ao BID, né? O BID é um parceiro estratégico da InfraSA, já nos apoia também no setor de rodovias. E com essa grande experiência já somada em outros países, né, em desenvolvimento, ela aporta nesse projeto também aí ideias para que a gente consiga endereçar soluções para essas malhas, né? Então aqui o grande desafio que nós temos nesse estudo é realmente equacionar uma atratividade econômico-financeira, né, e de viabilidade de trechos ferroviários que hoje são considerados ou ociosos ou não operacionais, né? E aí, obviamente, o que está por trás é uma avaliação da necessidade de investimentos, o que precisa ser feito para reerguer essa malha, né? E agregar algum tipo de serviço ferroviário, de modo que a gente tenha, ao fim e ao cabo,
uma geração de valor para aquele ativo. Portanto, como dito, esse estudo ele pretende abarcar a malha, essa malha ociosa não operacional presente na FCA, FTL e Malha Sul. Uma malha que, para quem é do setor, já é bem conhecida, né? Que malha é essa. Já existe também interesses materializados por parte das atuais concessionárias também, mostrando o que faz sentido, o que não faz, do ponto de vista da operação, né? São eles que estão ali também há muitos anos operando. Mas a ideia é que antes de que se tenha um endereçamento do que fazer com essa malha, que a gente venha estudar todas as possibilidades, né, antes de uma tomada de decisão efetiva. Bom, esse trabalho, de maneira aqui bem resumida, ele basicamente ele se divide em duas grandes etapas, né? A primeira etapa, que é essa que nós estamos a iniciar agora, é uma etapa que a gente está chamando de pré-viabilidade desses trechos, né? Então, a ideia é, fazendo-se uso de dados secundários, valores paramétricos, que é basicamente um mote defendido pelo decreto 11.1245, né, que regulamenta a lei 14.273, que traz um pouco essa filosofia de estudos, né? São estudos que, em tese, são diferentes dos estudos hoje preconizados por uma concessão federal. Então, a ideia é de se trabalhar com informações secundárias, né, ter um bom estudo de demanda, né? A gente, nesse ponto, a gente pesou a mão no nosso termo de referência para que a gente tenha um bom estudo de demanda, para que a gente tenha ali um mínimo, né, nível de, enfim, de subsídios, né, para que a gente consiga aí encaminhar uma diretriz pública. Então, a ideia é que a gente, em 6 meses, né, a gente desenvolva esse estudo dessa malha para que a gente tenha esse cheiro do que é possível se aproveitar ou não. Como foi bem colocado aqui pela diretora Mariane, a gente sabe que a gente vai se deparar aqui com situações em que o aproveitamento da malha para o uso ferroviário praticamente será descartado, né? Nós temos situações em que, embora esteja lá previsto na SNV e no contrato de concessão a existência daquela malha, você observa em loco o que já existe lá. Praticamente nós já temos vias já tomadas, já invadidas, sem absolutamente nenhum elemento de superestrutura mantido da via. Então, são situações muito complicadas, muito sensíveis, e que a própria população já tomou posse ali, né, dos espaços reservados à malha federal. Portanto, a ideia é que em 6 meses a gente já tenha esse primeiro resultado, e após esse resultado, né, a gente também tem, sob gatilho, né, a possibilidade de desenvolver estudos de viabilidade. Então, se for identificado, né, que nesse espectro ferroviário existe a possibilidade de desenvolvimento de novas concessões ou PPPs, ou eventualmente até outros formatos, como mesmo uma autorização, a gente ainda poderá aprofundar os estudos para que a gente tenha estudos de viabilidade, obviamente trazendo uma riqueza maior de informações. Aqui, apenas, a ideia não é perpassar aqui todas as frentes, mas a ideia desse estudo realmente é trazer uma visão um pouco mais detalhada sobre as diferentes dimensões técnicas, né, que entrecortam aí um projeto ferroviário. Estamos a falar aqui de ter uma visão sobre mercado e demanda, né? Então, a nossa ideia é que a gente realmente faça um modelo 4 etapas aqui de geração e distribuição e alocação de demanda.
com o objetivo de simular cargas, simular as possibilidades de exploração ferroviária. Faremos uso de todo o ferramental e todos os dados disponíveis, principalmente no âmbito do PNL, para a gente criar aí uma sinergia, né, com os dados públicos atualmente disponíveis. A ideia também de entrar a fundo na questão da engenharia, né, tentando entender o que é necessário para recuperar aqueles trechos, né, nível de investimentos em recuperação, para que coloque a ferrovia de novo numa via, enfim, operacional. Então, a ideia é que a gente saia dessa frente da engenharia com, pelo menos de forma parametrizada, numa ideia do que é necessário investir, né, e determinando aí os montantes envolvidos para que a gente recupere aquele trecho. Da mesma forma, no campo operacional, né, que é, enfim, entender, fazer os levantamentos para entender o que é necessário propor tecnicamente para atender o serviço ferroviário, né, e para isso estimar também todos os investimentos necessários na operação e assim também como todos os gastos necessários para manter aquela operação em condições ideais, né? Do ponto de vista socioambiental, também temos aqui uma importante missão, que é entender um pouco dessa dimensão, que é interessante, né? Estamos a falar de ferrovias existentes, que na maioria dos casos já possuem licenças já emitidas, né? Licenças de operação vigente, mas a gente sente que para alguns casos, dado o esquecimento da ferrovia, aspectos socioambientais, de fato, eles acabam passando a sobejar mais do que a própria operação ferroviária. Exemplo disso é o que vivemos recentemente, né, no projeto apresentado pela EP 118, em que a proposição do traçado foi aproveitar, né, a linha da FCA, que atravessava algumas reservas da União, que já possui, inclusive, licenças de operação para o seu aproveitamento, e a gente percebeu que realmente são áreas que, ao longo do tempo, passaram a ter, enfim, uma outra particularidade, uma outra importância, e de fato nós fomos obrigados a alterar o projeto, mesmo se tratando de traçados com licenças já expedidas. Do ponto de vista jurídico, também acho que temos um fronte bem interessante para avançar, né? Que é entender esse mecanismo de vocacionar e desvocacionar ferrovias, né? É um processo novo, né? Como você dedicar uma ferrovia para um outro uso, para um parque linear, para uma ciclovia, para uma rodovia ou para outro uso, né? Então existe aqui também um caminho que a gente entende ser importante a gente entender para que a gente tenha condições de propor aí soluções que sejam juridicamente também robustas. E por fim, né, condensando todas essas dimensões, a gente teria aí, enfim, a noção, né, dessa necessidade financeira para que um projeto pare de pé do ponto de vista de sua viabilidade. Então, essa é a ideia. E por fim, já basicamente endereçando aqui o final da minha fala, Fernando, essa iniciativa da NTT ela é muito interessante e vai muito ao encontro do que a gente está trazendo aqui nesse trabalho. Por uma razão muito simples. É muito difícil, de uma malha desse tamanho, a gente conseguir objetivamente entender, né, o que pode ser feito nela, né? Os estudos de demanda, embora tenham sempre um olhar ali local para identificar o que circula de produção na região,
muitas vezes elas se amparam em dados conceituais, né? Então a gente tem uma visão muito conceitual da demanda. E no momento em que uma iniciativa como essa proposta pela NTT provoca, né, as entidades econômicas em trazer um olhar específico sobre as ferrovias e eventualmente despertar algum interesse que um estudo muitas vezes não capta, isso só ajuda nesse processo, né? Isso ajuda demais no processo, nesse mapeamento. Mariane trouxe aqui uma informação interessante, né, de quantas entidades já procuraram, né, a secretaria para mostrar interesse, né? Eu já estive presente em diversas reuniões em que muita gente trouxe um interesse ali, nem que seja um interesse conceitual, mas muita gente demonstrando interesse em fazer o uso da malha. Só que o interesse para fazer o uso dessa malha, ele precisa de algo mais para poder se materializar. Então, nesse sentido, não apenas entidades privadas, né, agentes econômicos privados, né, fazem essa ponte em querer explorar determinadas vias, mas como também o que o Dr. Walter trouxe, né, de buscar junto aos subnacionais também esse interesse, né? Então, a gente já foi procurado por municípios, por estados, então acho que é uma conjunção de entidades públicas e privadas que podem fazer uso desse mecanismo, dessa comunicação que se consolida aqui na agência para nos ajudar nessa missão, né? Ter interesse num trecho, por mais que a gente não consiga encontrar elementos técnicos para justificá-lo, já ajuda, já é um sinal, né? Então, a gente está diante aqui de algo que é novo, que não apenas um estudo técnico vai justificar o seu uso, porque eu preciso ter um interessado, ao fim e ao cabo, para, né, assumir aquele trecho, mas também iniciativas como essas aqui adotadas pela agência. Acho que é essa conjunção de fatos. Está aqui a NTF, a CNT, né, a NUT, que são parceiros antigos, né, nesse processo, e a gente conta com a ajuda de todos vocês, né, para ajudar a despertar esse interesse também, para fazer o uso dessa malha aí que hoje se encontra de uma certa forma esquecida ou ociosa. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Agradeço aqui a oportunidade, Feitosa. Agradeço aqui a NTT por estar aí, enfim, praticando aí um ato tão bacana em prol das nossas ferrovias. Muito obrigado, superintendente Diógenes. A NTT tem todo o interesse em buscar o desenvolvimento das ferrovias e colocar as ferrovias no lugar que elas merecem na nossa matriz de transportes brasileiro. Feito então a apresentação, eu acho que o último slide reforça o intuito do PPCS, né? E indica a forma de participação. Quem quiser enviar contribuições, entra lá no participa.ntt.ntt.gov.br e busca lá a reunião participativa número 3 de 2025. Essa reunião participativa vai estar aberta a princípio até 15 de maio, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, que eu acho que seria bastante viável, mas a princípio 15 de maio, né? Feito esse registro técnico, então, queria iniciar o pronunciamento dos inscritos para manifestação oral e iniciamos com as manifestações presenciais, né? Quando chamados, por favor, se identificar com o nome completo e, se for o caso, o nome da empresa ou entidade que representa. Nesse sentido, eu gostaria de chamar o nosso primeiro inscrito, o senhor Luiz Henrique Valdez, presidente da ANUT. Valdez, o púlpito é seu, por favor. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar mais uma vez essa iniciativa. Aliás, é uma iniciativa da qual a ANUT se sente também muito responsável
porque é algo que nós já vemos há muito tempo, tentando dar esse pontapé inicial e que agora, felizmente, nós vamos avançar com muita celeridade e responsabilidade sobre esse ponto. Aqui eu quero cumprimentar a mesa, o doutor Walter, o Feitosa, a Mariane e o Diógenes, porque eles serão a nossa linha de frente. Tá? Portanto, vocês, sobre esse tema, nós vamos me ver muito tempo aqui. Esse tema é tão importante para nós, nós fizemos já reuniões internas com todos os nossos associados, que são grandes associadas, e fizemos quase que uma imersão no tema. E para vocês terem ideia, no dia 15 nós vamos encaminhar, tá, Fernando? Vamos encaminhar tudo. Porém, eu vou adiantar alguns pontos, vou dar um spoiler, né? Que é a NUT, para demonstrar esse interesse da NUT. Já temos mapeados 35 trechos que nós vamos solicitar. Portanto, tem trabalho a fazer, tá? 35 trechos já estão mapeados, eu tenho eles aqui, mas, como eu falei, isso vai ser entregue no dia 15 para vocês. Do ponto de vista físico, foi isso que nós levantamos até agora, inclusive está continuando a chegar, provavelmente até o dia 15 chegue mais pedidos. Mas algumas empresas, a maioria delas, levantou uma série de questões, das quais nós definimos que são fatores de atratividade para viabilizar o projeto, e outros que nós não conseguimos resolver e que se tornaram dúvidas conceituais, das quais eu vou também levantar algumas delas aqui. Sobre dois pontos importantes. A primeira delas é que a viabilidade de um projeto é preciso que o mercado responda se aquele projeto para aquela empresa é inviável ou não, porque muitas vezes a viabilidade é inviável para a concessionária, inviável para a empresa, dependendo de outras condições. Segundo ponto, eu vi ali que parece que o desenvolvimento de todos os projetos serão feitos pelo Ministério, a Infra. Eu pergunto, isso já é uma primeira pergunta, se a empresa ou a entidade não pode aportar um projeto já pronto. Este é o projeto que eu imagino viável, ok? Bom, quais são os pontos, alguns pontos que eu vou levantar aqui, que seriam de alta atratividade para nós viabilizarmos esses projetos. Primeiro deles, explicitar que as diretrizes relativas à integração, à concorrência intermodal e intramodal e ao combate de práticas não competitivas são diretrizes pétreas do projeto. Ou seja, o meu trecho tem que estar integrado ao trecho ao qual ele vai se interconectar. Segundo ponto, estabelecer prazos para cisão em favor da nova autorização e definir que o ressarcimento deve ser pago integralmente no momento da cisão e não no fim da concessão, porque a resolução, e esse é um ponto também que a gente quer saber se pode fazer algum ajuste ainda na resolução, porque ela diz que é ou no ato da cisão ou ao termo do contrato. Se for ao termo do contrato, esse recurso vai se perder daqui a 99 anos. Então, a nossa sugestão é de que, feita a cisão, é paga a indenização. E que essa indenização fique explicitado que será aplicado no mesmo trecho sob a égide do novo autorizatário. Então, eu crio uma fonte de financiamento para a reoperacionalização daquele trecho. Os investimentos serão a indenização, mais os recursos próprios do interessado.
fixar o valor mínimo de outorga. Nós somos contra a outorga. Achamos que nós precisamos estimular o investimento para que aquele recurso fique, e não a outorga vá para o Tesouro Nacional. Nada contra o Tesouro Nacional. A gente quer todo o dinheiro que fique aplicado no setor. Então, nós estamos propondo que o valor mínimo de outorga seja R$ 1 para o caso de haver um interessado naquele trecho, ou um valor acima de R$ 1 quando houver disputa para reoperacionalizar o trecho. Outra coisa, explicitar que estudos, projetos e licenças oferecidos pelo Poder Executivo não serão objeto de ressarcimento. Nós gostaríamos de não pagar por esses estudos, a infra. A mesma coisa, explicitar que após fevereiro de 27, as regras de compatibilidade locacional, área de influência e direito de preferência deixarão de existir em termos de existência legal. Porque o que está dando, e teve muito debate interno, é o seguinte: bom, mas se eu tenho um trecho que está interconectado com aquela malha ali daquela concessionária, ele vai ter o direito de preferência. Como é que eu vou pedir um trecho que ele vai pedir o direito de preferência? Eu digo, olha, isso aí está na lei, não tem jeito. Mas após fevereiro de 27, então existirá mais, eu espero, tá? Regulamentar os seguintes aspectos. Quais são as condições de alienação, cessão ou arrendamento dos bens públicos que porventura existir daquele trecho? Ele vai ser doado ao interessado, ele vai ser vendido ao interessado. Esses bens serão reversíveis? Esses bens serão remunerados em termos de tarifa? Então, essas regras precisam ficar claro para o interessado. Os trechos já ociosos ou não operacionais não precisam de novas licenças ambientais. Isso nós estamos, preste atenção, isso é o que nós estamos querendo, tá? Tem que fazer a conciliação com os termos legais da lei. Outra coisa, os parâmetros mínimos de segurança da operação tem que observar a tipologia daquele projeto. Eu não posso ter nesses trechos a mesma tipologia, os mesmos níveis de segurança que uma ferrovia Norte-Sul, que uma Ferrogrão ou outro trecho de alto coturno, em termos de investimento e movimentação. São trechos de alimentadores de linhas trocais. Bom, e finalmente, garantias de que a carga do trecho recuperado terá livre acesso às linhas trocais em condição de livre negociação. Tá? Ou seja, as regras de integração e interoperabilidade têm que ser respeitadas para dar segurança ao dono da carga. E 2 pontos finais. Em caso de conflito, a NTT realizará arbitragem de forma tempestiva. Não adianta, se houver algum conflito entre o trecho alimentador e a ferrovia e a linha trocal, e se passar 1 ano, 2 anos, 3 anos discutindo um determinado tema, seja de tarifa, seja operacional, seja... Então, a tempestividade é fundamental. E uma segunda regra nesse conflito, que não haja paralisação das operações sob nenhuma razão, enquanto perdurar a arbitragem. Não pode parar porque eu estou discutindo um determinado ponto com a concessionária da linha trocal. É uma insegurança operacional que não pode existir.
Muito bem. Então, em seguida, aqui tem os 35 projetos, tá certo? Alguns deles lá da nosso Maranhão, Urubatã, o ramal de Balsas a Porto Franco, tá? Esse já está e é a nossa área de etanol, as nossas empresas do etanol, que é uma coisa espetacular. Nós vamos detalhar esse projeto com eles lá. Por fim, a ANUT vem solicitar a NTT para cada trecho de interesse a disponibilização de dados paramétricos para auxiliar os estudos prévios de seus associados. Ou seja, algumas de nossas empresas gostariam de fazer os seus estudos iniciais, até para ela ter feeling da viabilidade, pelo menos inicialmente, tá? Então, a gente gostaria de ter esses dados parametrizados. Alguns deles, que nós citamos aqui, a extensão total, porque nós temos só origem e destino, tá? Por exemplo, eu vou só dar assim, nós temos Vega do Sul até São Paulo, por exemplo, é o caso nosso da área siderúrgica. Então, a gente gostaria de ter essa linha e nós estamos fazendo esse levantamento, mas se pudesse ser um dado mais oficial para nós, seria melhor. As condições da infraestrutura preservada, o que tem lá preservado e o que não tem mais. Se possível, a localização georreferenciada, rampa e raio de curva mínimo e máximo. Bitola atual, estado das obras de arte, tá? Por causa do investimento. E uma coisa que nós precisamos também para isso, que é aquela questão dos custos referenciais, seja do ciclo, tá? Ou dos simuladores lá do observatório. Tem alguns simuladores lá que a gente gostaria de que fossem atualizados. Só para dar o passo adicional, nós estamos solicitando, se fosse possível, uma reunião específica com a NTT, para a gente discutir, porque tem mais pontos aqui que eu não levantei, são muitos, para que a gente tire essas dúvidas, tá certo? Inclusive, só para vocês terem ideia, doutor Fernando, por exemplo, no regime de exploração, ele é 100% privado, porque eu vou ter bens públicos. TCU vai estar dentro deste processo. Eu adoro o TCU. Não é nada. O TCU é parceiro nosso. Mas uma coisa é ter o TCU dentro do processo, outra coisa é ter fora do processo. O setor privado ele vai ter posturas diferentes. Por exemplo, no caso de financiamento, eu posso enquadrar no REID esses investimentos privados para compra de novos trilhos, torrentes, etc. Eu posso utilizar a linha de créditos regionais, apesar de ser um projeto autorizado pelo governo federal. Se for lá no Nordeste, eu posso usar a Sudene com uma redução de 75% do imposto de renda. Então, são coisas que a gente precisa agora entrar num detalhe do ponto de vista do investidor. Por isso que nós fizemos esse levantamento. Eu levei o problema e eles começaram a fazer perguntas e eu anotando. Porque é ele que vai botar a grana, ele precisa saber quais são as regras do jogo. Eu pediria também ao Yuri, se fosse possível, nós fazemos uma reunião, Yuri, com a NTF. Eu quero levar também alguns outros pontos que foram levantados na reunião. Eu acho que seria ótimo se a gente conseguisse já criar um cenário favorável. Inclusive a EF 118. Temos muitas dúvidas sobre não é a viabilidade, é a modelagem da viabilidade. A modelagem da viabilidade. Bom, senhores, muito obrigado. Obrigado. Passei dos 5 minutos, mas eu peguei 5 minutos do doutor Walter, que ele ia falar, e não vai mais não. Muito obrigado, doutor Walter. Tchau.
Muito obrigado. Dr. Valdez, vou garantir a palavra para o Dr. Walter, porque ele foi citado aqui. Eu acho que o Valdez trouxe várias ponderações. Eu acho que antes de passar para a próxima, a gente poderia responder algumas aqui, ou já passa para outro manifesto. Valdez, eu queria só fazer um comentário rápido, para a gente não perder muito tempo de fala dos outros, sobre o que você colocou. O que é importante ficar claro, cada projeto vai ser parametrizado para aquele projeto. Então, a gente tem possibilidades que estão elencadas na resolução, mas cada projeto vai ter que ser parametrizado. Então, quando a gente fala de o investimento da indenização, é possível, mas não é para todo, não existe uma regra geral pré-definida de como vão funcionar todos. Então, cada projeto vai ter que ser parametrizado especificamente. É por isso que, levantados os trechos, levantadas as questões, vai se partir para o estudo para ver a viabilidade disso, o que se precisa colocar a mais nesses trechos. Por isso o estudo do estado das linhas, o tanto de investimento que precisa ser feito para recomposição, tudo isso vai ser parametrizado caso a caso. Isso é importante ficar claro, que a gente tem todas as possibilidades, mas cada caso é um caso. Há casos onde há necessidade do investimento da indenização, há casos onde não há. Então isso é importante ficar claro, porque tudo vai ser parametrizado para cada caso específico diante das condições. A segunda o regime de exploração é o regime de autorização. Então, o que vai surgir depois do chamamento público, o contrato que vai ser assinado, é um contrato de autorização. A única modificação ao invés de ser uma autorização que o privado vem e pede ao poder público, a gente está oferecendo isso para a iniciativa privada, mas o contrato é um contrato de autorização, explorado em regime privado. Uma diferença das autorizações que são greenfield. Esse patrimônio, ele é reversível, ele é um patrimônio público que é reversível. Ao final do contrato de autorização, ele é reversível para o poder público. Todo ele. Tá? Todo o trecho operado, ele é reversível para o patrimônio público. Tá? Então, aquilo que foi colocado, que é, no caso, a linha, ela vai ser devolvida. Se tiver próprios da União que fazem parte dessa operação, que vão ser passados para o privado, eles vão ser reversíveis no final disso. Tá? Ainda mais se a gente tiver a colocação de dinheiro de indenização nesse trecho. Que aí é uma colocação direta de dinheiro público. Então, a reversibilidade ela é a condição dessas autorizações todas. Tá? Então, só esse comentário rapidamente. Bom, feito o esclarecimento, eu ia chamar os outros participantes que estão presenciais, e aí depois a gente faz uma passada por todos da mesa aqui. Eu queria então chamar o segundo inscrito que a gente tem aqui. O senhor Carlai Welter está presente? Carlai não está presente. Eu queria verificar se tem mais alguém presente que gostaria de fazer uso da palavra. Então, primeiro eu chamo os presentes depois. Então, vou passar a palavra para o senhor Yuri, representante da NTF. Yuri, por favor. Obrigado, Feitosa. Inicialmente, não tínhamos programado participação, mas aproveitar que até mesmo a fala do Valdez para trazer alguns pontos. Né? A NTF, como já tem se manifestado em todos os eventos, ela é favorável ao chamamento. A gente entende a questão dos trechos devolvidos, né, como uma oportunidade, né, desde a época da desestatização. O próprio RTF, lá, o Regulamento do Transportador Ferroviário, já previa a questão de trechos ociosos. À época não foi feito o inventário
digamos assim, muito detalhado da malha ferroviária, entregue às concessionárias. Então, a época da concessão já tinha trechos ociosos ou inoperantes, enfim. E agora, nesse momento, ainda mais com algumas malhas aí prestes a terem seu contrato renovado, a gente entende, sem dúvida, que é uma oportunidade aí deixar a malha mais sucinta e fazer a destinação adequada daqueles trechos que, de fato, não têm operação. Né? Quanto ao direito de passagem, né, a gente costuma dizer que há uma certa lenda, né, de dizer que no Brasil não há interoperabilidade, né, não há direito de passagem, mas a NTF recentemente fez um levantamento. 2/3 da carga transportada nas ferrovias brasileiras, 67%, perpassam outras malhas por direito de passagem, se a gente excluir, logicamente, o minério de ferro aí, que tem uma grandeza que acaba desbalanceando. Mas 2/3, né, da carga transportada por ferrovias passa por direito de passagem o tráfego mútuo. Então, no Brasil há, sim, interoperabilidade e a gente não vê nenhum problema nisso. Até o primeiro projeto que a NTF busca atuar na autorregulação é justamente para a definição dos critérios de interoperabilidade, né, para que o material rodante que entre na malha das concessionárias tenha alguns requisitos e isso tenha a máxima clareza para todos de quais são os critérios que devem ser observados. Então, a NTF vem buscando desenvolver estudos e trabalhar nessa temática. Quanto à questão da cisão mencionada, a gente não vê qualquer empecilho na questão da previsibilidade, né, de ter clareza quanto ao momento. Né? Uma dúvida também aí que surge aqui, Baldez, é assim, diante de um interesse de determinado trecho eventualmente manifestado na presente reunião participativa. Hoje a gente tem naquelas propostas de devolução de trechos, né, por requisito da Lei de Ferrovias, a necessidade da concessionária fazer estudos alternativos lá de viabilidade. Mantém-se essa exigência à concessionária, sendo que já há interesse de outro ator para operar naquele trecho com a proposta talvez até avançada em nível de estudo técnico, né, desenvolvido. Então, manteria essa exigência à concessionária? É uma pergunta interessante que me veio agora com a fala do Baldez. A questão da indenização que foi comentado, né? A gente entende que houve uma evolução muito grande, recente, com a edição da IN 1 de 2025 do DENIT, que trouxe ali uma nova visão de como deve ser calculada a indenização por devolução de trechos, muito baseado na SESEX Consenso, da Malha Sul ali, que se discutiu 103 quilômetros de devolução. Nossa única ponderação ali que a gente tem assim, a gente está tratando agora de duas malhas ali, FCA e Rumo Malha Sul, cada uma cerca de 7.000 quilômetros. Então, e malhas que foram entregues à época já em situações, em alguns casos, já mais prejudiciais de malha. A questão que se coloca aqui, até para reflexão, faz sentido exigir o trilho TR-45 de indenização de toda essa malha, tendo em vista que, à época, foi feita a concessão num trilho menor, porque na SESEX Consenso, o entendimento foi a partir do princípio da atualidade, né? Ou seja, uma interpretação a partir de um princípio da lei para fazer uma verificação retroativa de aplicação. Faz sentido, na hora que a gente está falando de malhas como essas, né, de cerca de 7.000 quilômetros, fazer essa mesma exigência, né, a gente até brinca internamente, né, seria como conceder um Monza lá em 96, 97 e agora querer uma Mercedes de reversibilidade, assim. Então, ao nosso ponto de vista, ainda há esse fator bastante problemático que é necessário discutir em relação à aplicabilidade da IN 1 de 2025 para definição adequada da indenização pela devolução de trechos. Ademais, aqui, né, que foi comentado, creio que é isso.
de início aqui eu anotei os pontos, seria só essa fala inicial, mas a NTF reitera o apoio, o chamamento, né? É um projeto muito importante que pode ali dar uma movimentada e destinar trechos ali, voltar a ter operação ferroviária, alguns trechos importantes para o país. É isso, obrigado. Obrigado, Yuri. Encerrados, então, as manifestações presenciais, eu passo a chamar as manifestações online, dos inscritos online. Eu queria inicialmente chamar o senhor Paulo Roberto Batista Vila para fazer o uso da palavra. Senhor Paulo, está online? Gostaria de fazer o uso da palavra, senhor Paulo? Está online, mas ele não abriu. Não abriu a... Ah, pronto. Por favor, senhor Paulo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Pois não. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Boa tarde a todos. Tem um delay no áudio, mas vamos lá. Nossos cumprimentos aos membros da mesa e a todos presentes por esta reunião. A Associação de Usuários dos Portos da Bahia A Associação de Usuários dos Portos da Bahia vem acompanhando de perto a questão ferroviária do Estado há mais de 15 anos, por conta do grande déficit de infraestrutura ferroviária. Assim, quando a NTT abre discussões para captar informações que possam orientar chamamentos públicos para ampliar o sistema, não podemos perder a oportunidade de vir contribuir na formação de uma política pública do transporte ferroviário de carga, que possa não somente ter uma visão de longo prazo, mas principalmente sinalizar aos setores produtivos a direção clara de segurança logística para o desenvolvimento de negócios, facilitando a atração de potenciais concessionários e usuários. Assim, inicialmente, a contribuição do Usuporte é focada em dois princípios a serem observados. O primeiro princípio obrigatório é a adoção definitiva de parâmetros modernos, como a bitola ferroviária única para todos os projetos novos e projetos de reforma ou recapacitação de trechos. Não se pode permitir o Brasil, necessitando de muitas novas e eficientes ferrovias, venha operar com 2 ou 3 bitolas diferentes, uma vez que cria barreiras à boa logística. Bitolas diferentes é o que poderia ser chamada de logística desintegrada. Na Bahia, o governo estadual planeja uma ferrovia já com uma terceira bitola. Não é um bom sinal. E qual a bitola da Prata? Sem dúvida que a bitola lá, o que possui a capacidade de atrair novas cargas minerais, o agronegócio e principalmente a carga geral containerizada, cujo volume é gigantesco no Brasil. Entendemos que a malha modernizada assegura a viabilidade da exploração, enquanto a malha antiga tende a dificultar a viabilidade. O segundo princípio que estamos a contribuir é a definição do sistema ferroviário com principais eixos interligando todas as regiões do país, tanto os eixos norte-sul, com a própria ferrovia norte-sul e o corredor Minas-Bahia, que liga a região nordeste e sudeste, como os eixos leste-oeste da Transnordestina e da FICO-FIOL. Assim, a região nordeste poderia se conectar com a região oeste do país. Portanto, é essencial que todas as regiões estejam interligadas, como poderemos chamar
de Brasil Ferroviário Integrado. Este aspecto deve se sobrepor a eventuais trechos ferroviários desativados, para efeito do PNR. Este modelo, com os dois princípios sugeridos, que antecedem o principal, não somente permite o melhor e amplo planejamento, mas facilita a orientação de possíveis chamamentos públicos e, sobretudo, estimula a melhor exploração indireta pela iniciativa privada de ferrovias federais, mediante outorga ou por autorização, dando previsibilidade logística para os usuários atuais e futuros. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo. Vou passar então a palavra para o próximo participante virtual. Queria chamar o senhor Carlos Henrique Gomes Santos para fazer uso da palavra. Senhor Carlos Henrique, o senhor está online? Aparentemente não. Queria passar a palavra então para o senhor Máximo Andréa Giavina Bianchi. Teria interesse de fazer uso da palavra? Senhor Máximo. Aparentemente o senhor Máximo também não está. Queria consultar se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra online. Pode levantar a mão, por favor. Aparentemente não. Então eu volto a palavra para a mesa para comentários sobre as contribuições que foram feitas. Ia convidar o Dr. Walter para fazer, porque foi pessoalmente citado, né, Dr. Walter? Então, vou passar a palavra para o senhor. Caiu o microfone aqui. Bom, gente, eu fui citado pelo Baldez e com certeza merece uma resposta, né, Baldez? Isso. Bom, gente, o comentário que eu gostaria de fazer, o primeiro comentário que eu fiz foi de agradecimento, de parabenizar pela iniciativa. E agora a gente tem que fazer alguns comentários referente ao problema que nós temos na mão, que é a questão de reativar as ferrovias. Eu lembro, tem uma frase que foi citada, que eu usava muito quando eu era diretor da MRS, e eu acabei citando ela, que chama trem é trem. Porque as pessoas acham falta de cultura ferroviária nesse país, faz com que as pessoas achem que tratam o trem como caminhão. O trem, ele tem que ser usado em alta intensidade. Não adianta, é a mesma coisa de você colocar 15 toneladas num bitrem. Você colocar uma locomotiva que pode puxar 30 vagões, não adianta você fazer um trem com 15 vagões. A capacidade ociosa é de 50%. Então tem alguns critérios ligados à ferrovia que a situação de reverter esse perfil de carga no país é tão grande que a gente tem que entrar com contribuições de todos os lados, do governo e da iniciativa privada e do usuário. Tá? Eu vejo as falas do Baldez, eu acho que ela é completa, mas ela tem uma falha básica. A ANUT se posiciona buscando garantias que no momento atual você pode muito mais atrasar o processo de construção das ferrovias do que de buscar uma solução na urgência, porque a gente sabe, se o usuário usar a ferrovia, ele vai ter um benefício de, no mínimo, 40% de frete menor. Porque a ferrovia, desde que ela não tenha o frete rodoviário como referência, ela é muito mais barata. Obviamente, eu tenho uma experiência concreta na minha vida quando eu era diretor da LL, hoje Rumo.
que nós criamos um conceito lá, e hoje, do alto da minha história de transporte, foi uma coisa que, para a sobrevivência, que nós colocamos o seguinte padrão, eu me lembro bem, foi a LL na época, a Ferropan e a Vale na época. Eram os 3 diretores comerciais. Como a demanda ferroviária é tão grande, tem muito mais carga do que a capacidade da ferrovia, vamos colocar o padrão, cobra 90% da tarifa rodoviária. Isso vigorou e acho que vigora até hoje. Que é um absurdo total do ponto de vista de rentabilidade. Então, quando você transfere uma carga da ferrovia, da rodovia para a ferrovia, só o uso da ferrovia já traz um desconto violento no frete. Porque quem pega uma carga em Rondonópolis e leva para Santos de trem ou de caminhão, a diferença é grande. Eu acompanho esses fretes. Eu sei quanto é que o caminhão cobra hoje. E, claro, na hora que você pega Sinop, Miritituba, que não tem a ferrovia, mas eu sei quanto é o frete rodoviário. E eu sei quanto é a ferrovia. Né? Como diretor comercial de ferrovia, eu aprendi a calcular frete ferroviário de cabeça e de caminhão também. Eu sei qual é a diferença. Então, o que nós temos que fazer, tem um ponto que eu queria, e experiência, porque hoje quase 100% da carga geral, 95% da carga geral é transportado de caminhão. A gente precisa ter clareza que você não consegue fazer uma conta ferroviária num trecho menor que 200 quilômetros. Claro, uma short line que fica trabalhando de dedicação exclusiva agora, tudo bem, ela dá lucro, é lucrativa, mas quando você coloca uma carga geral numa short line, numa ferrovia que vai ligar a um corredor central, que vai escoar essa carga para outro lugar, ela precisa ter produtividade. E nisso ela precisa rodar e precisa, mas se o trem for usado como trem, com alta produtividade, ele é lucrativo. Mas se você fizer uma ferrovia pequena, de 200, 100 quilômetros, ela interligar numa ferrovia central, vamos pegar Carajás, Rumo, MRS, essa produtividade dessa carga do short line, ela vai ter uma baixa produtividade e acaba o investidor, o dono da carga, ou o operador dessa curta distância, tomando prejuízo. E ele acaba não sendo estimulado a continuar operando a ferrovia. Mas eu queria focar no seguinte, o meu raciocínio, por isso que eu pedi aqui, e claro, eu conheço o Baldez o suficiente para ficar fazendo essas provocações também. São 2 pontos. O primeiro, nós como usuário, como operadores do transporte, falando da CNT, a ANUT, enquanto dona da carga, nós temos que ajudar ao governo, a NTT, a Infra, Ministério dos Transportes, nós temos que ajudar vocês a facilitar de modo que saia as ferrovias. Nós não podemos, é essa disposição que a CNT se coloca. Nós temos que estimular para que isso seja rápido. Obviamente que nós temos que ter todo o cuidado. E eu coloco o seguinte ponto. O setor privado, ele tem que ter atratividade. Ele não vai sabendo, ele tem que ter segurança jurídica. Mas ele também tem que ter a visão de que se usar a ferrovia, ele vai ter um desconto muito grande no frete, porque é natural, é intrínseco. É intrínseco da ferrovia. Ela é mais barata. Desde que a pessoa entenda que trem é trem. Essa é a questão básica. E é nessa disposição que eu reitero a posição da CNT de ajudar o governo nessa parceria para que esses projetos, essas iniciativas saiam do papel e sejam agilizadas. É isso que eu acredito. Eu acho que o papel de cada das 3 entidades que estão aqui, Infra, Ministério do Transporte e a ANTT, é importante a participação de vocês e nós temos que ter um cronograma de celeridade para que essas coisas aconteçam. Essa é a disposição nossa. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Walter. Queria passar para os comentários, então, da Mariane sobre as ponderações aqui realizadas.
Bom, queria agradecer as contribuições, né, primeiramente, e fazer um comentário rápido. Eu acho que, no geral, a reunião com a NUT vai ser super bem-vinda para a gente tentar passar ponto a ponto, né, Baldez? Mas dos pontos colocados aqui, primeiro da NUT, tem vários que, particularmente, aqui concordo, e dentro de uma visão já do Ministério, dizendo a gente concorda, mas são pontos que a gente precisa internamente discutir com a agência e infra, mas vários deles acho super plausível, né? Uma outorga mínima, que você comentou, parâmetros de segurança mais suaves, por ser alimentadoras, livre acesso às linhas troncais, certamente, a arbitragem mais célere, são pontos que certamente assim, a gente vai concordar aqui, tem que ver um formato de dar essa segurança, né? Outros, sinceramente, tenho dúvida, o enquadramento do RAID, a gente vai ter que olhar direitinho, então, assim, tem alguns pontos, de fato, com dúvidas ainda, né? A financiabilidade, a regionalização disso, então, mas, assim, queria só deixar claro aqui a riqueza já da contribuição, que, de fato, pontos que a gente não havia pensado ainda, né? E que agora já estão no nosso radar, e assim começam a já colher os frutos dessa reunião participativa. E aí eu acho que, como audiência, a gente vai acabar respondendo ponto a ponto deles, ainda que a gente tenha que fazer essas reuniões mais próximas, né? Da NTF, a mesma forma, tem algumas... a questão da exigência dos estudos, eu acho que difere um pouco, pelo menos, desse estudo que a gente pediu, que a gente solicitou a contratação. A gente tem uma preocupação em separar o que tem vocação ferroviária do que não tem. A exigência é um pouco diferente do que foi pedido pela lei aos concessionários, então acho difícil que abra mão, a própria agência abra mão desse recebimento. E aí, até para dizer o que a gente já está fazendo, Yuri, representando a NTF, né? A gente, os trechos que a gente já recebeu esses estudos, a gente passou para a infra para que considere esses estudos nesse aprofundamento do que o BID está fazendo, mas que não é ainda uma versão EVTEA, né, completo. Ainda é algo talvez superficial em comparação com o EVTEA mesmo, porém mais aprofundado do que a gente já recebeu dos concessionários até então. Então, mais nesse sentido, né? Com relação à manutenção da IN01, é uma regra, hoje é uma regra que está lá, pode ser que tenha algum diferencial com os projetos que realmente forem implantados, né? E eu acho que aí é ver caso a caso mesmo, como o próprio Alessandro colocou, são os pontos